Caros colegas de estudo, então, ontem eu entrei no carro, fui pôr meu celular para carregar no cabo que fica ali no carro, e o cabo já estava daquele jeito, já estava com um pouco de mau contato, aí eu coloquei, não carregou, fiquei tentando, mudei de lado, fiquei tentando achar outra posição ali e não carregava. Aí, como você não carrega o celular no bolso, às vezes entra areia, entra sujeirinha aqui. Aí eu tinha uma agulhazinha ali, eu peguei, dei uma limpada, soprei, bati para ver se é alguma coisa, coloquei de novo, não achava, não conseguia achar uma posição que carregava. Aí chegou num ponto que eu já tava falando, bom, o cabo não tá funcionando, né? O cabo estragou, vou ter que comprar outro. A hora que eu peguei, a hora que eu peguei o cabo, né, ia tirar o cabo ali, né, pra ver, pra colocar, pra, pra colocar em outro lugar ali, né, pra eu lembrar de comprar outro. Eu vi que o cabo não estava conectado no painel do carro. Aí eu fui lá, conectei, começou a carregar o telefone. Que essa história, que essa história tem a ver com cavalo, tem a ver com horsemanship, tem a ver com equitação, enfim. O que eu fiquei pensando, e é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo, né, é que a gente tem que tomar cuidado para fazer a pergunta certa e perguntar certo também, né? Por que que eu não tava Por que que não estava funcionando o carregador? Porque eu estava fazendo a pergunta errada, né? A pergunta que está na minha cabeça é que posição que eu coloco ele aqui no celular para ter a resposta que eu queria, que era carregar o celular, né? Sendo que a pergunta deveria ser, será que tá ligado na energia esse cabo, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com uma coisa, né? E às vezes até porque essa coisa já foi o problema antes, que a gente esquece às vezes de ver se não é outro problema, né? Então, eu até falei um pouco disso em outro vídeo aí, esses dias atrás, aquele do que aconteceu antes de acontecer o que aconteceu, que ajuda a gente a encontrar a pergunta certa, né? E todas essas coisas de sentir o cavalo, observar, lembrar e comparar, são coisas que vão dando recursos para gente, né? Para que a gente para que a gente pense, né, em que pergunta fazer. Às vezes a gente não está tendo a resposta que a gente quer porque a gente está fazendo a pergunta errada, né? Ou está perguntando errado, que o caso de uma pessoa às vezes que não tem que assim a nossa equitação não está pronta, né? Não está a nível para conseguir ter aquela resposta que a gente quer, né? Nosso timing tá ruim, nosso feeling tá ruim, nosso equilíbrio tá ruim, né? É uma coisa que, que eu vinha pensando esses dias também, né? O cavalo, ele só vai entregar para nós o tanto que o nosso horsemanship permitir que ele entregue, né? Às vezes é impressionante que ele entrega até mais do que o nosso horsemanship, né? Às vezes um cavalo que é muito condicionado, muito treinado, faz muita coisa ainda a despeito da gente, né? Como o Ray Hunt falava. Mas, principalmente quando a gente está treinando, assim, né? No sentido de fazer um programa com o cavalo, a gente só vai conseguir chegar até o ponto que o nosso horsemanship permitir, né?
inclusive com cavalos mais ou menos habilidosos, né? Mas, enfim, já estou me desviando aqui um pouco do assunto. A reflexão que eu queria realmente propor aqui é a respeito, né, das perguntas. A gente fazer as perguntas certas, né, e como a gente faz essa pergunta, né, como a gente faz essas perguntas que, que aí está mais relacionado à nossa abordagem de verdade. Esses dias eu estava lendo, o Borba sempre pedia pra gente, assim, quem estivesse fazendo curso ou quem fosse lá estagiar e tal, fazer um texto de tempo em tempo, né? Quando ele estava viajando, todo dia eu mandava um resumo do que tinha acontecido no dia, alguma dúvida que aparecia, alguma observação e tal. E era muito bom, né? Eu devia até manter esse hábito, nem que fosse só para escrever, porque força a gente a refletir o que aconteceu, né? E fixar também, né? Alguma coisa que a gente aprendeu. Até por isso eu criei esse canal aqui. Mas assim, de tempo em tempo, ele falava, faz um texto aí do que você tá achando, né? Do que você tá achando, de como que você tá percebendo e tal, 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 tal. E um dos primeiros textos, e talvez o primeiro, eu tava lendo esses dias e tinha eu escrevi assim, vim aqui achando que eu ia encontrar respostas, né? Achando que eu ia ter mais respostas, mas o que está acontecendo na verdade é que eu tô tendo mais perguntas. Por quê? Porque lá eu comecei quando eu estou montando o cavalo, a me perguntar, né? A estar sempre perguntando como que esse cavalo tá, né? Ele tá ansioso, ele tá calmo, ele tá relaxado, ele tá numa moldura de aprendizado, ou ele tá distraído, ele tá tenso, ele tá duro, ele tá alinhado, ele tá torto, ele tá equilibrado, é, onde ele está pensando, como que está o corpo dele, né? E, e aí você começa a montar o seu cavalo reagindo a como ele está, né? E não falando assim, não, hoje eu vou trabalhar esse exercício e esse exercício. Não importa como ele está, né? É, eu, eu, no começo, tinha ali uma meia dúzia de exercícios na cabeça e queria fazer eles, melhorar um pouquinho e quase que não tinha, assim, minha sessão não tinha nem tempo, assim, assim, dava 15, 20 minutos, eu já tinha feito tudo que eu sabia fazer. E aí, para dar um tempo na sessão, né, ficava macetando um pouco. Mas quando você fica com essas perguntas, né, e lógico, vendo pequenas mudanças, aliviando a pequenas mudanças, chega uma hora que não dá nem tempo de fazer tudo, né? Porque você começa a perceber o que está acontecendo, e você reage àquilo, né? Eu depois tinha um leque maior de exercícios, mas acabava nem fazendo tudo. Mas assim, e chega num ponto, né? Que fica fácil, né? Fica mais simples de você construir uma sessão, de você fazer uma sessão e você nem pensa muito, né? Porque você já tem as perguntas na sua cabeça, né? Você já tem as perguntas na sua cabeça. E lógico, ainda tem dia que um negócio enrosca e tal, e não acontece, não acontece, não acontece. E aí a hora que você vê é porque você estava fazendo a pergunta errada, ou você estava perguntando errado, né? Então, a reflexão que eu estou fazendo hoje, né, e estou propondo hoje é isso. Que perguntas eu tenho que fazer, né, e como que eu posso fazer essa pergunta de uma maneira melhor,
né? Que é, como que eu faço essa pergunta de uma maneira que o cavalo entenda essa pergunta, né? Para ter a resposta que eu quero. E toda vez que eu estou tendo uma resposta que eu quero, o que que eu estou perguntando para o meu cavalo, né? E o que que eu deveria perguntar, né? Será que o problema não está aí, né? Eu acho que entra um pouco até na alçada daquela. Eu não lembro quem falou, mas o cavalo não faz alguma coisa por três motivos, né? Ou porque ele não entendeu, ou porque ele não sabe, ou porque ele não consegue. Se ele não entendeu, provavelmente é porque você fez a pergunta errada, né? Aliás, perguntou de maneira errada. Se ele não sabe, é porque ele ainda não foi ensinado a dar a resposta certa àquela pergunta, né? Porque a pressão e o alívio, ele é uma coisa assim, né? A pressão o estímulo, né? Ele é uma pergunta que você tem que mostrar para o cavalo a resposta. E aí, quando ele tiver tiver uma intenção de dar a resposta, né? Você dá o alívio para condicionar ele. Toda vez que você fizer aquela pergunta, ele dá aquela resposta, né? E a gente só vai conseguir ter um cavalo firme e consistente quando a gente sempre perguntar a mesma pergunta da mesma forma. Por isso a importância da equitação. E a última, peraí, deixa eu lembrar aqui. Ou porque ele não entendeu, ou porque ele não sabe, ou porque ele não consegue. Aí, eu acho que na parte dele não conseguir, já entra na parte de ou esse cavalo tem uma limitação física, né? Ou ele ainda não está pronto, né? Ele ainda não está pronto para fazer aquele tipo de esforço, né? Você precisa trabalhar mais na base para ele conseguir te dar aquela resposta, né? Então, não está no tempo ainda de você fazer aquela pergunta para ele. Então, bom, mais uma vez, numa reflexão que não concluiu muita coisa, mas acho interessante pensar esse tipo de coisa. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa que se fez sentido ou não, se vocês quiserem complementar alguma coisa, por favor, deixem nos comentários, que vai ser bem interessante. Siga a Equity no Instagram, que tem um conteúdo diferente lá, né? E eu vou ver se ainda hoje eu consigo gravar alguma coisa montada, que faz tempo que eu só fico falando aqui e não mostro nada, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido e até a próxima.